O anime começa com um cara de cabelos longos, todo vestido de social chamado Hakuto, sendo então invocado para um mundo de magia misterioso. Logo descobrimos que o homem é na verdade o criador de um jogo de RPG chamado Infinity Game, e por algum motivo desconhecido ele foi invocado ali como o próprio rei demônio do jogo. E nesse momento ele desconfia que até foi invocado ali por acidente no lugar de um outro jogador. Tá tudo bastante confuso, mas de repente uma garota loira aparece pedindo por ajuda. Ela está sendo perseguida por um demônio gigantesco e então para salvá-lo nosso protagonista misterioso decide entrar em cena. Após ser pego desprevenido pelo monstro, Hakuto recebe um único golpe do demônio. E depois disso ele decide agir, e sem precisar fazer grandes esforços ele consegue derrotar o monstro das trevas. Logo após ser salva, a garota vai revelar que se chama Aku. Ela então agradece por ter sido salva e diz que eles estão num reino chamado Santa Luz, e quem mantém toda a paz naquele reino é um tal de querubim. E inclusive esse querubim é quem tinha selado o monstro de antes. E abaixo dele tem 3 jovens santas e uns outros cavaleiros poderosos que servem à igreja, sendo que esses últimos que eu falei são os responsáveis por manterem a paz por todo o reino. E bem, Aku diz também que havia sido oferecida como sacrifício para o monstro que o protagonista tinha acabado de eliminar. Pois é, o passado da garota não é nada feliz na verdade. Ela vivia sendo humilhada em seu vilarejo e ainda ofereceram a vida dela para acalmar o monstro e impedir então que ele destruísse a sua vila. E entre todos que moravam na mesma vila que ela, apenas ela foi escolhida como sacrifício. E o Hakuto, por ser o criador do jogo, conhece todos os benefícios como um administrador daquele mundo. E ele fica sensibilizado com a história da garota e decide dar um pouco de sabão pra ela, porque ela estava bastante suja e precisava tomar um banho numa lagoa que tinha ali perto. Em seguida ele pede pra Aku levar ele até o lugar onde o monstro que ele havia derrotado estava se escondendo antes. E nessa hora percebemos que ela tem uma de suas pernas machucadas e então tem dificuldades para andar. Mas ela aceita o pedido do seu salvador e então o Hakuto leva ela de cavalinho pelo caminho todo. Então chegando no tal esconderijo, o rei demônio encontra diversos corpos caídos por ali. E ele também encontra um velho espírito misterioso que parece uma estátua. E essa tal estátua espírito vai revelar que ele foi invocado até aquele mundo por aquelas pessoas que estavam caídas justamente. O detalhe é que todos ali tinham sido derrotados pelo monstro do começo do episódio justamente por exigirem a invocação do rei demônio. E bem, ele derrotou todo mundo ali, mas vocês lembram como esse monstro apanhou pro protagonista no comecinho do episódio, né? Mas o Hakuto não liga muito pra isso e exige que a estátua apenas mande ele de volta pra sua casa. Só que ela diz que não pode fazer isso e ao invés de atender o desejo dele, ela então entrega pra ele um anel misterioso que o protagonista não consegue retirar do seu dedo de jeito nenhum. E dizendo apenas que espera que o desejo dele se realize e a estátua simplesmente se transforma em pó. Resumindo pra vocês rapidinho, ele simplesmente não faz ideia de como sair dali. E ele então pede para que Aku o leve até a capital para que ele tente conseguir mais informações por lá. Ela concorda, mas antes disso pede para que eles passem no antigo vilarejo dela para que ela pegue algumas de suas coisas. No entanto, quando eles chegam ao vilarejo, tudo acaba dando bastante errado. Mais uma vez, os moradores do vilarejo humilharam Aku e isso deixou o rei demônio bastante irritado. E sem pegar os itens da Aku, ele simplesmente coloca fogo em todo o vilarejo. E o episódio então se encerra com o vilarejo em chamas e os dois indo juntos embora dali em direção à capital. E bem, no começo do segundo episódio vemos que a presença do Hakuto naquele mundo está repercutindo bastante. Afinal, uma das 3 santas protetoras daquele reino chamado Luna está indo com diversos guardas atrás dele. Mas ele não faz a menor ideia disso e está apenas andando tranquilamente em direção à capital junto com Aku. Os dois juntos param para acampar e então o rei demônio usa os seus privilégios como administrador para montar um acampamento extremamente sofisticado. E eles então acabam passando a noite ali, inclusive Aku decide dormir ao lado do Hakuto por algum motivo misterioso. Enfim, depois de dormirem na manhã seguinte, quando estão prontos para partir, um grupo de guerreiros tenta pegar eles de surpresa em uma emboscada. O que eles não sabiam é que o Hakuto estava simplesmente em um outro nível. Sendo assim, sem ter nenhuma dificuldade, ele se defende dos caras e ainda derrota um deles com apenas um peteleco. Pois é, eu falei que ele estava em outro nível de verdade. E ele teria derrotado todos ali sem nenhum problema, mas ele foi interrompido pela tal da Luna que chegou ali com a intenção de capturá-lo. E assim como aconteceu com os caras de antes, o rei demônio deu conta dela e dos capangas sem nenhuma dificuldade. Na verdade, ele acabou até dando umas palmadas nela para ensinar uma lição para a tal princesa e pegou o dinheiro dela. E ele então deixou ela para trás toda constrangida com o que tinha acabado de acontecer. Depois disso, Hakuto e Aku seguem para uma cidade próxima dali e decidem tirar um lazer com o dinheiro que tinham conseguido com a princesa. E eu digo lazer porque eles simplesmente pegaram o quarto de hotel mais top que tinha na cidade, compraram as roupas mais caras para Aku, e tudo isso que eles fizeram foi usando o dinheiro da garota chamada Luna. No fim, eles decidem ir até um restaurante bastante caro e por lá eles acabam sendo encontrados pela Luna. Ela exige ter o seu dinheiro de volta, mas o protagonista nem dá muita moral e convida ela para jantar com eles, sabendo que não é capaz de enfrentar
enfrentar ele sozinha e com medo de tomar outras palmadas, ela aceita o convite para jantar junto com eles. E na verdade vai até além disso, porque após o jantar a Luna vai até o hotel onde eles estão apenas para incomodar eles mais um pouco. A pedido da Aku, Hakuto até devolve o dinheiro que tinha pegado da Luna. Porém ela não vai embora depois que consegue o seu dinheiro de volta. Muito pelo contrário, ela decide ficar e passar a noite no quarto junto com eles. E agora o Hakuto tem duas garotas onde ele iria dormir. E então o episódio se encerra com uma bela garota misteriosa indo atrás do Hakuto para resgatar a Luna, pois ela acredita que a Luna está correndo perigo. E no começo do episódio seguinte vemos que Aku e Luna estão se divertindo bastante juntas na banheira. Depois que elas acabam, a Luna fala um pouco sobre o querubim que todos veneram ali, e diz que ele sumiu depois de usar os seus poderes para selar o antigo rei demônio. E agora restavam apenas lendas sobre duas outras divindades antigas, e o Hakuto acredita que uma delas é a estátua que ele encontrou no primeiro episódio. Sendo assim, restava apenas uma outra divindade que talvez e apenas talvez seria capaz de levar o Hakuto pro seu mundo de volta. E depois desse diálogo sem boas notícias, o Hakuto vai em busca de conseguir algum dinheiro através da venda de alguns itens que ele tinha. E o pior é que ele consegue muito dinheiro vendendo uma tigela velha qualquer, o cara é simplesmente brabo. Só que quando ele está voltando para o hotel, ele percebe que as coisas estão bastante agitadas por ali. Isso porque a irmã de Luna, que apareceu no final do episódio anterior, finalmente conseguiu chegar ali junto com o seu exército. E ela começou a causar o maior alvoroço para chamar a atenção da Luna, exigindo que ela aparecesse. E bem, quando a Luna finalmente aparece, as coisas só se complicam ainda mais. Afinal, de repente surge ali um outro grupo misterioso onde todos são seguidores do Rei Demônio. E bem, eles não fazem ideia que o Hakuto é o Rei Demônio e que ele está por ali, mas o Hakuto também não quer se envolver com eles. O problema é que ele não tem muita escolha, porque os seguidores das trevas simplesmente lançam uma magia maligna chamada Hades ali. E com essa magia extremamente poderosa, eles atingem tanto a Luna quanto a irmã boladona dela. E além das garotas, todos os seguidores dela também estão correndo perigo e o Haku então precisa agir. Só que a coisa fica ainda mais estranha quando o anel que ele recebeu da estátua no primeiro episódio começa de alguma forma a dominar o corpo dele. E sem conseguir reagir, por sorte, ele encontra em seu menu do jogador a opção de mudar de avatar. Ele não sabia o que ia acontecer, mas também não tinha escolha, então ele clicou nessa opção para mudar o seu avatar. E depois disso ele simplesmente se transformou em um herói incrivelmente forte de cabelos brancos. E sozinho ele conseguiu derrotar todos os seguidores do Rei Demônio que estavam importunando por ali. Pois é, completamente sozinho com seus poderes de dragão, ele colocou todos os caras maus para saírem correndo dali. E sim, aqui é revelado que ele é um drago humano e ele tem poderes de dragão por isso. Mas além disso, aquele avatar se chama Zero e ele tem uma personalidade completamente mais legal que a do original. E não apenas isso, com seu ato heróico ele conquistou toda a atenção da irmã da Luna, que acabou ficando toda obcecada por ele. Só que essa forma ainda mais poderosa do Hakuto como Zero não dura muito tempo. E logo que ele se afasta da multidão, ele acaba voltando para sua forma original. Na sequência, vemos que os gestos do Hakuto estão repercutindo por todo aquele mundo. Inclusive, duas aventureiras misteriosas que estão buscando por uma missão para ganhar dinheiro acabam encontrando um cartaz deles de procurado. Mas com essas novas garotas é apenas isso por enquanto. E no final do episódio vemos que Hakuto está indo na carruagem de Luna com ela e Aku para a tal capital do reino. E por algum motivo a Luna espera que o Hakuto seja o seu guarda-costas e dispensou todos os seus guardas. Ele nem gosta muito da ideia, mas para fazer Aku feliz ele acaba nem discutindo muito sobre isso com a Luna. E assim se encerra o episódio 3. E no começo do episódio 4 vemos que as aventureiras que apareceram no final do episódio anterior estão numa missão especial para lidar com alguns lobos da areia. E aqui descobrimos que na verdade, apesar da aparência, uma delas é na verdade um garoto. Preciso confessar que isso me deixou bastante confuso aqui. Eu acho que eu teria caído na armadilha dele se eu não pensasse direito. E bem, os aventureiros estariam em perigo contra os lobos, mas por sorte o caminho deles se cruzou com a carruagem da Luna. E elas se encontraram com o Hakuto bem na hora que ele saiu da carruagem para tomar um ar. E mais uma vez, com seus poderes de Rei Demônio, ele não teve dificuldade nenhuma e venceu a alcateia de lobos inteira. Dessa forma, ele ganhou mais alguns pontos de habilidade de combate pela batalha que tinha sido tão fácil pra ele. Depois disso, o Hakuto se separa das aventureiras e segue o seu caminho com Luna e Aku. Não muito tempo depois, ele para mais uma vez e monta acampamento para as garotas conseguirem relaxar enquanto ele pensa no que devia fazer na sequência. Sendo assim, ele decide usar os seus pontos de habilidade para invocar um ajudante. E ele simplesmente invoca uma médica e cientista incrivelmente linda para se juntar ao seu grupo. E a ideia dele é que ela estudasse mais sobre aquele mundo e ajudasse nos combates em que eles precisassem lidar com magia. E bem, na verdade a médica é realmente um gênio da cura. E eu digo isso porque logo após ter invocado ela usou a sua magia e conseguiu curar o ferimento na perna de Aku. Então graças a ela, Aku finalmente conseguiu andar perfeitamente em sua vida. E pelo seu gesto a médica foi reconhecida pelo Hakuto e ficou bem encantada com ele depois disso. Pois é, o episódio acaba então com o Hakuto ganhando mais uma fã na sua guilda. E bem, o anime já começa com tudo, com cena de monstros bizarros e pessoas armadas. E logo depois da opening a gente vai conhecer o nosso protagonista Itami Yoji, que é um otaku de 33 anos que fica jogando como um herói dentro de um RPG enquanto pega o metrô. Que diga-se de passagem, ele é bastante atrapalhado porque ele vai acabar dando de cara com um poste sozinho. Quase inconsciente por causa da pancada, o Itami vai ver uma elfa loira e um mago e também uma loli gótica. E essa poderia ser perfeitamente a chance do isekai dele. Bateu
a cabeça, acorda em outra dimensão. Essas coisas funcionam assim em muitos animes. Mas infelizmente pra ele só vai acordar de boa mesmo ali, jogado no meio do chão. Nada de secar pra você agora, meu garoto. Só que também não demora muito porque do nada ali perto vai surgir um portal misterioso, de onde tá vindo monstros e cavaleiros de dragão. O caos começa a tomar conta de toda a cidade porque naturalmente ninguém nunca tinha visto um dragão ou um goblin. E enquanto o mundo tá acabando, o protagonista no começo tá só preocupado em saber se aquele caos todo não vai afetar a sua promoção. Ele tava esperando uma promoção de doujinshi e isso era a coisa mais importante pra ele. Mas mesmo preocupado com a promoção, ele tem um coração bondoso como um bom otaku e vai começar a ajudar as pessoas no meio de toda essa crise. Muito mais do que isso, na verdade, ele vai se tornar um líder no meio do caos e começa a dar ordem até pra polícia, tentando ajudar o maior número de civis possíveis contra os monstros que estão ali. Pois é, e eu preciso ressaltar aqui que ele assume o comando da parada mesmo. Servindo às ordens dele, helicópteros surgem de repente como reforços. E graças a isso, eles conseguiram enfrentar alguns dos dragões que estavam atacando tudo por ali. Então, aos poucos, com as forças armadas, a situação começou a ser controlada e temos um curto time skip, onde depois de alguns dias a gente vai ver que ele se tornou segundo tenente por ter ajudado em toda a crise. E ele ficou todo famosinho e saiu até no jornal. E agora a gente vê o Itami todo engomadinho, vestido como um oficial do exército. Só que enquanto tudo isso estava rolando, o portal que trouxe os outros monstros ainda estava no meio da cidade. O pessoal não sabia o que fazer com ele e deixaram um portal lá e isolaram a área simplesmente, apelidando aquela área então de região especial, onde as forças de autodefesa deveriam atuar e atravessar finalmente o portal para saber o que tinha do outro lado. E adivinha só quem faz parte das forças de autodefesa, obviamente? O nosso protagonista otaku, com certeza, né? Enfim, 3 meses depois da notícia do isolamento da área, o protagonista e outros soldados são mandados para dentro do portal. E enquanto isso, nosso protagonista e o amigo dele, que também é bem otaku, só ficam pensando se do outro lado do portal vai existir alguma neco ou alguma coisa mais interessante. Até nos animes os otakus têm os mesmos desejos. Mas a alegria deles não vai durar muito, pois logo que eles atravessam o portal, eles vão perceber que já tinha um exército de monstros esperando por eles. E é desse jeito que acaba o primeiro episódio. E no começo do segundo episódio a gente já consegue explorar mais do que tem do outro lado do portal, pois vamos conseguir ter uma rápida visão do reino inimigo. E aqui eu preciso dizer que todo mundo desse reino tá bastante triste, porque por mais que eles tenham dragões, a gente tem várias pistolas braba e também estamos armados com vários tanques de guerras. A gente atravessou o portal muito preparado. E sério, a gente amassa tanto eles que eles decidem fazer alianças com países vizinhos pra terem alguma chance contra a gente. Era simplesmente 10k de japoneses com tanque de guerra e semi-automáticas contra 300k de cavaleiros de outro mundo. E obviamente que as contas não estavam nem um pouquinho a favor do japonês, né? 300 mil contra 10k. Mas relaxa que tava dando tudo certo graças às armas boladonas dos japoneses. Parecia que não ia ter como eles perderem simplesmente. Não demora muito e o exército de 300k logo ficou com menos de 100k. Então eles finalmente decidiram mudar a estratégia e decidiram atacar durante a noite como se armadilhas e tanque de guerra dormissem. E naturalmente o resultado foi o mesmo, deu ruim pra eles. Dá até um pouco de dó, tava aparecendo o Brasil e a Alemanha em 2014. Enfim, o nosso protagonista vai aparecer quase na metade do episódio apenas. Mas isso dura bem pouco porque logo corta de volta pro Imperador. E ele não parece nem tá ligando pra quantos soldados aliados ele perdeu. Ele simplesmente manda envenenar a água e a comida dos inimigos. E de repente a filha dele, que é uma guerreira bem gracinha, eu preciso dizer, entra na sala criticando as ideias do papai e do nada o Imperador vai mandar ela numa missão especial junto com a guilda dela, onde ela vai ser responsável por investigar o que tá rolando numa encosta ali perto. E uma coisa que eu gosto muito desse anime também é que enquanto tudo está rolando ali dentro do portal, do nosso lado do mundo também já tá rolando um burburinho aqui no planeta Terra, porque supostamente o Japão estava pegando recursos daquele outro mundo. Ou seja, se arriscar dentro do portal ninguém quis, mas questionar os recursos que o Japão tá pegando, todo mundo ficou meio incomodado. Mas é legal essa politicagem que rola em paralelo no anime. Afinal de contas, a gente tem que monetizar o que der mesmo, é assim que as coisas funcionam. E bem, voltando pra dentro do portal, onde as coisas interessantes realmente acontecem, o nosso protagonista otaku acabou de ganhar uma missão para explorar os costumes e a região ali perto. Deixando um pouquinho mais simples aqui, ele simplesmente teria que se misturar com a galera daquele mundo sem arranjar treta nenhuma. E enquanto isso, o outro amigo dele ainda tá reclamando que eles não encontraram nenhuma neco ou nenhuma elfa. Sinceramente, eu nem julgo a ansiedade dele porque eu acho que eu estaria do mesmo jeito. Mas enfim, do nada, enquanto eles estão nessa missão de exploração, eles vão encontrar uma floresta pegando fogo. E tudo isso aconteceu graças a um dragão que está simplesmente enfurecido. Só que dessa vez eles não estão tão armados e eles têm a missão também de fazer tudo em paz. Então eles decidem esperar o dragão sair fora e o fogo acabar para analisar melhor a situação. E é no meio desse caos completo que eles vão achar no fundo de um poço uma elfa loira, a mesma que o Itami tinha visto logo depois de bater a cabeça no metrô. Então agora as coisas estão começando a se encaixar e assim acabou o episódio 2. Depois disso, enquanto o amigo otaku do protagonista está surtando que acharam uma elfa, a equipe médica vai cuidar para que a elfa se recupere logo. Mas aconteceu uma coisa que ninguém imaginava. A notícia do dragão logo começou a se espalhar e os vilarejos por ali começaram a se esvaziar muito rápido. E eu acho que eles deveriam ter imaginado isso, né? Porque fugir de dragão pra mim é uma coisa bem natural. E bem, uma das pessoas que está fugindo é uma maga bem fofinha de cabelo azul chamada Reirei, que também estava no sonho do protagonista no primeiro episódio. E no meio da fuga ela então se encontra com os soldados do protagonista. E de cara ela vai gostar deles porque eles salvaram ela de um cavalo enfurecido. Pois é, meio que rolou uma conexão instantânea por ali. Mas em outro lugar, finalmente temos a personagem que eu mais gosto entrando em cena. Enquanto um grupo de ladrões planejava aproveitar todo o caos na região pra roubar, a loura gótica simplesmente vai aparecer e acabar com os bandidos sozinha. E ela, além de linda e estilosa, também é conhecida como a Shinigami Laurie, uma das 12 apóstolos do Deus Obscuro. E assim, como eu disse, ela destruiu os ladrões sozinhas com a sua foice, então tem que respeitar ela, apesar dela ser muito fofa. E bem, depois desse fato também não
não vai demorar muito pro caminho dela se cruzar com o nosso protagonista, já que todos ali estavam ajudando na evacuação dos vilarejos. E ela ficou no começo um pouquinho desconfiada dos soldados, mas deu uma chance depois de ver que eles estavam ajudando realmente as pessoas. Tanto que pra mostrar a sua confiança, ela simplesmente se sentou no colo do protagonista dentro do carro, o que fez com que o carro se mexesse de maneira suspeita até. Sinal de inveja do tio Bruce ligado agora. E bem, agora que a melhor personagem chegou, a alegria não podia durar muito tempo. E eu falo isso porque o grupo do protagonista vai ser atracado pelo dragão enfurecido que tinha queimado toda aquela floresta. E nesse momento, adivinhem só, a elfa dorminhoca finalmente vai acordar. O caos tá instalado e as balas não fazem nem cócegas nesse dragão. Inclusive, isso só vai deixando ele mais irritado e parecia que tava tudo perdido até ali. Só que a elfinha vai então se levantar do jeitinho que ela vê ao mundo e revelar que a fraqueza do dragão na verdade tava no olho dele. E graças a isso, o time do protagonista conseguiu se salvar e vencer o dragão, tendo uma ajuda da nossa Shinigami Gracinha no final, obviamente. E vencer um dragão seria um motivo muito justo pra se comemorar, mas no final desse episódio a gente vai ver que não é isso que acontece, pois a batalha foi dura e a gente vê todo mundo num clima de velório, na verdade, dando a entender que muitas vidas se perderam naquele combate que aconteceu ali há pouco. E sim, é nesse clima nada feliz que vai acabar o episódio 3. E bem no começo do quarto episódio a gente vai entender como a elfa loira conseguiu se salvar. Agora já descobrimos que ela se chama Shuki e que ela sobreviveu ao ataque do dragão graças ao seu pai, pois ele que jogou ela no poço e aparentemente ele se sacrificou para que ela continuasse viva. Mas isso ficou meio em aberto. E quem volta a surgir no começo do episódio é a filha fofinha do imperador que finalmente reaparece. Em sua missão de reconhecimento, ela começa a ouvir sobre os feitos do grupo do Itami, que ele conseguiu vencer um dragão e coisa e tal. E isso deixa tanto ela quanto seus aliados bastante surpresos. E bem, depois disso a gente vai ver o Itami e seu batalhão voltando para a base com os outros militares. Só que ele aproveitou e levou com ele para a base toda a guilda que tava com ele no ataque do dragão, incluindo a elfa, a Shinigami e a maga também. Depois de muita sofrência, todos ali foram autorizados a ficar no acampamento. Porém, o Itami teve que assumir a responsabilidade por todos que estavam ali. Ele não gostou muito disso, né, mas também não teve o que ele fazer, teve que aceitar. E isso foi bem interessante pro roteiro, porque a gente teve uma rápida apresentação das outras 3 personagens. E obviamente que eu estou falando aqui da elfa, da maga e também da Shinigami. E outra coisa bastante interessante que rolou no acampamento foi ver como elas ficaram surpresas com as coisas do nosso mundo. Coisas que pra gente são simples, como uma escavadeira ou até mesmo nosso estilo de comida. E bem, enquanto tudo está acontecendo, voltando pro nosso mundo, a gente vê um pouco mais de como o portal está chamando a atenção do mundo todo. E digo isso tanto pelas vítimas que ele já deixou no mundo, mas também por ele ser uma fonte completamente nova de recursos de riqueza para o Japão, o que tá deixando muita gente e outras nações com bastante inveja. E por mais que eu goste de ver todos esses detalhes da reação do mundo quanto ao portal, é muito mais legal ver as coisas que estão acontecendo dentro do portal. Pois vamos ver rapidamente a elfa, a maga e a Shinigami relaxando juntas num banho. E aqui a gente vê que a elfa ficou bastante interessadinha no Itami depois de saber que foi ele quem salvou ela. E bem, elas ficam ali um tempinho papeando um pouco sobre o nosso mundo, porque afinal de contas a maga de cabelo azul agora aprendeu a nossa língua e ela revela para as outras duas que existem outros países além do Japão. E isso deixou as outras duas bastante interessadas e intrigadas com o que poderia ter mais no nosso mundo. E eu sei, a casa de banho tava muito boa, mas corta pra uma cena com um pouco mais de tensão agora, onde a gente vai ver a Ruivinha, que é a filha do imperador, se encontrando com um aliado que tá todo lascado. E pra nossa surpresa, esse velho do Kotoko vai dizer que por mais que muitas pessoas tenham perdido a vida contra os japoneses, o maior inimigo de todos ali sempre foi o Império. Isso vai deixar ela bastante chocada. Ela até tenta conseguir alguma outra informação com ele sobre a encosta de Anos, mas não conseguiu. O velho Kotoko tá simplesmente boladão. Então, sem ter escolha, ela já reconhece que ela mesma vai ter que ir até a encosta se quiser saber mais sobre o que rolou por lá. Mas bem, voltando agora para o acampamento do Itami, a elfa parece ainda estar esperando pelo pai dela. E no começo do episódio a gente teve bons motivos pra desconfiar que provavelmente ele não está mais entre os vivos. Mas coitadinha, parece que ela não sabe disso ou não aceita e ela tá sempre pedindo comida e roupa pra cama pra 2. E depois disso, já no finzinho do episódio, a gente vai ver outra coisa bastante interessante. Porque uma curiosidade é que pra moradores daquele mundo, as escamas de dragão são muito valiosas. E a maga vai mostrar pras outras duas que existem vários dragões ali que foram derrubados pelos japoneses. E eles nem ligam porque pra eles aquilo não tem valor nenhum. Só que como isso tem valor naquele mundo, a maga, a elfa e a Shinigami pegam as escamas e vão junto com o Itami comercializá-las. O Itami disse que é uma boa oportunidade pra conhecer mais sobre o comércio local, e eu achei isso daqui bem legal porque é muito bom ver como as coisas têm valores diferentes em mundos diferentes. Pois por mais que as escamas não tivessem muito valor pro Itami, as garotas sabiam que aquilo tinha valor naquele mundo e eu achei bem legal mostrar isso no anime. E logo de cara o episódio começa com uma voz de monstro reclamando que o seu corpo não está voltando e que está sendo queimado. E de repente após isso escutamos uma voz doce de uma garota e ela está cuidando do protagonista. Obviamente até então ele estava desacordado. E a garota então se apresenta e diz que se chama Eruru e ela é bem bonita e tem orelhinhas de animal bem fofinhas. E ela encontrou o protagonista desmaiado no meio da floresta. E a sua avó, que é médica, fez de tudo para salvar o rapaz. E quem ficou cuidando dele desde então foi a Eruru mesmo. Então é meio que justo dizer que ele deve a sua vida a ela e a avó dela. E o anime já começa cheio de mistérios, pois além daquela voz misteriosa que a gente ouviu no comecinho, outro mistério circula o nosso protagonista, pois ele perdeu absolutamente todas suas memórias. Ele não sabe quem ele mesmo é e por algum motivo ele está usando uma máscara que não consegue remover do seu rosto mesmo que queira. E assim, mesmo
mesmo sem entender nada, o protagonista sendo muito bem tratado ali. Eu digo isso porque ele conheceu a avó da Eruru, que tratou ele super bem, e ele ainda ganhou comida na boca da própria Eruru. E depois ele ainda vestiu as roupas que eram do pai da Eruru para sair e conhecer o lugar onde ele tinha sido encontrado. E como ele estava sem memória nenhuma, a avó da Eruru pediu para ela ir junto com ele. O passeio foi bastante normal, tirando o fato que ele ainda estava ferido e precisava andar abraçado na Eruru para se apoiar. O protagonista conheceu as pessoas do vilarejo, mas nenhuma memória voltou. Só que as coisas vão se complicar um pouquinho, pois quando ele para descansar antes de voltar para casa, a Eruru se afasta dele por alguns minutos e logo vai começar a confusão. Isso porque um amigo de infância da Eruru chamado Muang, que é filho mimado de um lorde dali, tá cobrando os impostos do pessoal do vilarejo, mas não tá sendo nada gentil com ninguém. Ele tenta inclusive bancar o bonzão para cima da Eruru e vai ser pego de surpresa pelo nosso protagonista. E um detalhe muito importante até aqui que eu não sei se você reparou, a gente ainda não sabe o nome do protagonista. Mas enfim, o protagonista simplesmente vai humilhar o mimadinho, que vai sair dali completamente enfurecido. E depois disso, enquanto o protagonista e Eruru voltam tranquilos pra casa, o mimadinho resolveu ir quebrar o altar de uma deusa guardiã da floresta. E ele fez isso porque tava com raiva e queria que a guardiã atacasse o vilarejo da Eruru. E bem, isso deu certo porque a guardiã despertou e estava bastante pistola. Descobrimos então que a guardiã se chama Multicap e todo o vilarejo está bastante assustado com a possibilidade de ela atacar. Então sim, quebrar o altar aqui foi uma coisa bastante séria e tá todo mundo com muito medo. E depois disso vamos ver o protagonista recebendo mais alguns cuidados da Eruru. Ele ainda tá tentando recuperar sua memória, mas então o episódio se encerra com um tigre branco gigantesco, misterioso. E bem, logo no começo do segundo episódio vemos que o tigre branco é realmente a guardiã da floresta, e ela está atacando os vilarejos próximos do da Eruru. Para impedir que o mesmo aconteça em seu vilarejo, o nosso protagonista e os outros moradores decidem reconstruir o altar dela. E por acaso do destino, enquanto fazia isso, o protagonista vai encontrar ali um punhado de pelos do tigre, e ele decide então guardar consigo para identificar o tigre quando ele se encontrasse com essa tal guardiã. E bem, isso foi a única coisa que ele conseguiu de bom mesmo, porque reconstruir o altar não deu certo. Foi só escurecer e o tigre invadiu o vilarejo da Eruru, e ele tava cheio de fome e fez uma verdadeira bagunça por ali. E foi nessa hora que o nosso protagonista mascarado e sem memórias decidiu entrar em cena. Só que apesar de querer bancar o herói, ele não tinha nível para enfrentar o tigre guardião da floresta. Ele até tentou dar um golpe no monstro com uma enxada, mas não teve nenhum efeito. O pelo do tigre parecia mais uma armadura, então o golpe nem fez cócegas nele. E as coisas já não estavam nada boas, mas ele tomou ainda um golpe de garras assustador em seu peito. E tudo ainda ficou pior quando o Eruru entrou no meio da luta para tentar salvá-lo. E agora parecia que tudo estava perdido para ela e pro nosso protagonista mascarado sem nome. Só que precisamos lembrar de um detalhe muito importante aqui. Ele é um protagonista, e nessa hora o protagonismo sempre vai brilhar. E eu digo isso porque do nada começa a chover e o tigre vai embora do vilarejo fugindo da chuva. E aqui descobrimos que até nos animes os gatos não gostam de água. Brincadeiras à parte, o nosso protagonista então revela ser bastante perspicaz e faz uma descoberta muito importante graças a isso. Lembram que eu falei que os pelos do tigre pareciam uma armadura? O protagonista tinha achado um pouco desses pelos no altar mais cedo, como eu disse também. E ele percebeu que esses pelos amoleceram com a água. Então ele descobriu que o tigre tinha fugido da chuva porque tinha ficado vulnerável. Afinal, ao entrar em contato com a água, seus pelos deixavam de ser uma armadura. E graças a isso, o protagonista conseguiu montar uma estratégia com os outros moradores do vilarejo para conseguir vencer o tigre gigante. E o plano era bastante simples. O protagonista tinha que se fazer de isca junto com outro morador do vilarejo e atrair o tigre até a armadilha deles, onde nessa armadilha o tigre ia então acabar se molhando. Pois é, para salvar a vila da Eruru, o protagonista foi pro tudo ou nada. E felizmente o plano dele acabou dando certo. Eles conseguiram vencer o guardião da floresta depois de molhá-lo, e foi o nosso protagonista que deu o último golpe. Agora, finalmente, os moradores poderiam viver sem medo. E o clima deveria ser de comemoração, mas então vamos descobrir que a irmã da Eruru simplesmente desapareceu. Todos começam a ficar preocupados, mas de repente ela volta sozinha depois de um tempo, e ela traz consigo o filhote do tigre guardião da floresta. E assim, o filhote até que era bem fofinho, porém ninguém queria ele ali por medo de que ele fosse atacar geral como a mãe dele tinha feito. Só que antes que algo ruim acontecesse, o protagonista mostrou o seu lado herói novamente, e ele disse que o filhote não tinha culpa de nada e deixou a irmã da Eruru ficar com o filhote. Sendo assim, finalmente tivemos um clima de comemoração com a irmãzinha da Eruru literalmente chamando o protagonista de papai. E finalmente ele vai receber um nome para me ajudar na narração aqui. O nome escolhido foi Hakuoro, e quem deu esse nome pra ele foi a própria avó da Eruru. E nesse momento de muita alegria, onde eu finalmente tenho um nome pra chamar o protagonista, o episódio 2 se encerra. E no episódio seguinte vemos Eruru e sua irmã caçula colocando algumas flores no altar do guardião da floresta. O Hakuro, que só pra lembrar é o nome que o nosso protagonista ganhou, tá ali com elas, mas também tá tentando ajudar o pessoal do vilarejo. Isso porque eles precisam adubar as terras ali pra melhorar a plantação. E enquanto ele faz isso, chegam alguns desertores no vilarejo. E eu digo desertores porque eles fugiram de uma batalha para pedir abrigo ali no vilarejo. E no começo ninguém queria aceitar eles. Só que a vovó da Eruru, que é quem manda ali, aceita que eles fiquem. E a vovó é muito fofinha, muito boazinha, eu preciso mesmo falar isso. Só que mesmo fofinha, nem ela está a salvo por ali. Pois a Eruru acorda o Hakuro de madrugada dizendo que a velhinha foi raptada. Sendo assim, Eruru fica responsável por cuidar da sua irmã
enquanto o Hakuro, como um bom protagonista, vai atrás da vovó. E ele faz isso montando uma espécie de dinossauro, é bem interessante. Sei lá, só queria falar isso mesmo. Enfim, mas nessa busca as coisas vão acabar se complicando pra ele. Afinal, ele vai acabar sendo pego em uma emboscada e pra se defender ele tem apenas um leque de ferro que recebeu da vovó. Por outro lado, o cara que ele estava enfrentando tinha 2 espadas. E ainda assim o Hakuro mostrou ter bons reflexos e conseguiu se defender bem com seu leque, arrancando um empate no embate, vamos dizer assim. Só que a maior surpresa foi descobrir que a vovó na verdade estava com esse cara misterioso que então vamos descobrir que se chama Oboro. Pois é, o cara que tava tentando acabar com o Hakuro tava andando de boa com a vovó. Mas logo as coisas ficam mais claras e entendemos que a vovó vai durante a noite em segredo cuidar da irmã desse tal de Oboro, pois a irmã dele se chama Yuzuha e é bem fofinha. Só que ela tem sérios problemas de saúde e por isso precisa dos cuidados da vovó. O Oboro não foi nada com a cara do Hakuro, mas a irmã dele simplesmente adorou o nosso protagonista. E inclusive acabou pedindo pra ele ir visitá-la mais vezes. E um pouquinho de dedicação aqui, o Hakuro poderia ativar o seu protagonismo para conquistar o seu próprio harém. Só que não, ele não vai fazer isso. Enfim, depois de cuidarem da garota, a vovó e o Hakuro voltam pra casa. E eles recebem na manhã seguinte um monte de sementes em forma de agradecimento pelo tratamento que deram a Yuzuha. E ninguém ali no vilarejo entende o motivo do presente, apenas o Hakuro e a vovó sabem o que está acontecendo. E as coisas pareciam que iam começar a ficar bem de boa depois disso. Mas logo que chega a noite, o Oboro vai desesperado até a casa da vovó pedir ajuda, porque Yuzuha está bastante doente novamente e perto de perder a própria vida. Então Hakuro e a vovó vão até lá socorrê-la correndo. E a vovó até consegue controlar a situação e impede que Yuzuha perca sua vida. Só que o maior problema é que ela teve que usar um remédio muito caro pra isso. E quando esse remédio chegasse ao fim, a vida de Yuzuha também iria chegar consequentemente. Isso deixou o Oboro bastante abalado. O Hakuro acaba confortando ele e eles finalmente parecem se entender um pouco. E em seguida, o Hakuro e a vovó vão voltar pro vilarejo porque não há mais nada que eles possam fazer ali para ajudar. O problema é que o Oboro não está nada afim de aceitar o destino da sua irmã. E ele então decide sozinho invadir uma base inimiga para fazer um roubo, pois assim ele teria dinheiro pro remédio da sua irmã. Só que enquanto ele estava em fuga, ele acabou sendo pego por um samurai misterioso que simplesmente acabou com ele. O samurai poderia até ter tirado a vida dele se quisesse, mas por algum motivo ele resolveu poupar a vida do Oboro e deixou ele largado ali no meio da floresta. E ele foi mais ou menos bonzinho porque ele deixou o Oboro bem ferido ali. E ele poderia ter tido o seu fim ali, mas felizmente na manhã seguinte o Oboro foi encontrado por Hakuro e a irmãzinha da Eruru, que por algum motivo ainda insiste em chamar o nosso protagonista de papai. Enfim, o Hakuro e a pequena vão fazer curativos e cuidam do Oboro. E depois disso ele consegue ir embora tranquilamente. Só que antes de ir ele revela que teve problemas com alguns soldados e que eles poderiam aparecer de repente. E ele estava certo, pois adivinhem só, o episódio acaba justamente com um bando de soldados e um Lorde Gordur chegando no vilarejo do Hakuro. E eles estão ali pra procurar justamente quem tinha roubado as coisas deles. Pois é, parece que as coisas estão prestes a se complicar por ali. E bem, no começo do 4º episódio já vemos que a situação logo começa a sair de controle. Os soldados tentam levar a vovó presa e isso dá início a uma grande confusão por ali. A irmãzinha da Eruru se desespera ao ver a vovó sendo presa e então os soldados tentam atacá-la. Porém, bem nessa hora a vovó se jogou na frente da netinha e recebeu o golpe final no lugar dela. E assim, ela era muito respeitada ali, então o golpe na vovó causou simplesmente uma revolta geral. E dessa forma os moradores do vilarejo conseguem encontrar forças para expulsar o Lorde e o mimado do Muang dali. Sim, o Muang daquele primeiro episódio que tava em cima da Eruru, lembram? Só que infelizmente essa foi a única coisa boa que aconteceu. Afinal, depois disso a vovó acabou de fato perdendo a vida. E como ela mandava em tudo ali, ela escolheu o Hakuro como seu sucessor. Sendo assim, o cara mascarado que nem tinha memória do seu passado se tornou o líder supremo daquele vilarejo, tendo o apoio completo de todos os seus moradores. E depois dessa cena bastante triste, o Hakuro como líder vai avisar o Oboro sobre a partida da vovó. E o Oboro não consegue lidar com essa notícia. Para descontar sua raiva, ele decide ir sozinho até a base dos soldados culpados pelo acontecido e começa um ataque sozinho. E ele consegue eliminar vários dos inimigos, mas infelizmente acaba sendo capturado no final. E enquanto o Oboro estava metido nessa situação, os membros do vilarejo estavam se despedindo da vovó. E nesse momento o Hakuro dá sua primeira ordem como um novo líder. Cansado de toda a opressão que estava rolando por ali, ele decidiu organizar uma rebelião para salvar o Oboro. Ou seja, eles iam contra-atacar finalmente. Sendo assim, os moradores do vilarejo invadem a base dos rivais e começam o contra-ataque. Oboro, que tinha sido preso, acaba recebendo uma ajuda para se soltar do mesmo samurai misterioso que tinha poupado ele no episódio anterior. E logo depois de se soltar, ele se juntou ao Hakuro na batalha. E no final das contas, a rebelião acabou sendo um completo sucesso. O Muang saiu fugindo dali cheio de medo, enquanto o Hakuro deu o golpe final no Lorde Folgado que tinha dado início a toda aquela situação. E nessa hora o Hakuro teve um vislumbre do seu passado sombrio. Só que isso não atrapalhou ele em nada na sua missão. E o misterioso samurai que soltou o Oboro ficou assistindo tudo o que tinha acontecido de cima de um morro. E ele estava acompanhado por outro companheiro também bastante misterioso. E até então as suas intenções ainda não tinham sido reveladas. Será que esse samurai é realmente um aliado ou é apenas alguém que quis apoiar o caos? Mas bem, a missão como um todo, como eu disse, foi um sucesso. E enquanto Muang fugia, ele considerou o Hakuro culpado pela rebelião e jurou que ele ia receber o que merecia por isso. Mas enfim, até esse momento aqui ele só falou e nada aconteceu.
aconteceu. E depois de tudo, Hakuro vai dar ainda um socão no Oboro por ele ter agido sozinho. E agora ele sabe que é questão de tempo até que outros soldados da nobreza surjam para tentar retomar o território. Porque com a rebelião eles meio que tomaram o controle de tudo ali naquela região. E para a nobreza isso não era uma coisa legítima. Então Hakuro sabia que teria problemas muito em breve. E bem, é assim que um mascarado sem memória se tornou o líder supremo de um vilarejo que ele mal conhecia. E logo no início do anime vamos ter uma cena repleta de ação, onde vemos o nosso protagonista chamado Shiro batalhando contra monstros poderosos com seu grupo. E apesar de algumas dificuldades, eles conseguem se sair muito bem nessa luta. Depois disso, vamos entender que o Shiro está preso dentro de um MMORPG chamado Elder Tale. E isso não aconteceu apenas com ele, mas também com diversos outros players japoneses. O jogo estava passando por uma nova atualização de expansão e por algum motivo milhares de jogadores ficaram presos dentro do servidor. E os jogadores, incluindo o Shiro, mantiveram as aparências que tinham dentro do jogo, assim como seus itens e habilidades. E bem, como não se sabe muito sobre o que vai acontecer ali, o Shiro decide dar uma olhada na sua lista de contatos dentro do jogo. E ele acaba encontrando um amigo dele chamado Naotsugu. O Naotsugu é na verdade um guardião do tamanho de um armário, e como nem ele nem o Shiro tem um clã, eles decidem formar uma aliança, pois juntos eles podem entender melhor tudo o que está acontecendo naquele mundo. Não muito tempo depois, os dois acabam se encontrando com um ninja misterioso chamado Akatsuki, que estava seguindo eles de longe. O ninja e o Shiro já se conheciam, e então o ninja pediu para que o Shiro desse pra ele uma poção de mudar de aparência. E o protagonista, sendo muito bondoso, entrega a poção sem fazer perguntas. E para a surpresa do Shiro e também do Naotsugu, após tomar a poção, o ninja acaba se transformando em uma pequena loli fofa. Logo entendemos que aquela era a verdadeira forma dela fora do jogo, e ela se transformou, pois assim teria mais mobilidade. E para demonstrar a sua gratidão pela ajuda que recebeu, a Akatsuki jura lealdade ao Shiro e se junta a ele e ao Natsugu. Pois é, uma grande surpresa para todos, mas as coisas estão bastante agitadas, então não há muito tempo para pensar em nada. E digo isso pois de repente Shiro recebe um chamado para ir até um castelo gigantesco de um clã, e ele foi convidado ali para trocar informações sobre o que estava acontecendo naquele mundo. Quando chegam ao castelo, eles se encontram com uma linda garota chamada Marielle, que é a líder do clã. Eles então conversam um pouco sobre a transferência deles para aquele mundo, e então Marielle convida Shiro para fazer parte do clã dela, pois ela diz acreditar que não é seguro que ele fique sozinho por muito tempo. E entendemos então que o Shiro é tão cobiçado, pois quando o jogo ainda era apenas um jogo e não a vida deles, ele era simplesmente o maior estrategista de uma guilda extremamente renomada. E por isso também a Marielle queria ter ele no seu clã. Só que para a tristeza dela, o Shiro rejeitou a proposta da aliança, e ele decidiu ficar mesmo com a Akatsuki e o Naotsugu. Enfim, depois da reunião, o Shiro vai embora do castelo com seu grupo, e eles decidem então explorar um pouco mais sobre aquele mundo. E para a decepção deles, eles acabam descobrindo que todas as comidas ali têm exatamente o mesmo gosto. Isso foi bastante engraçado, mas logo as coisas ficam mais agitadas, pois eles decidem testar as suas habilidades de combate na floresta. E no começo eles até tentam lutar usando o menu como jogadores comuns fariam, só que dessa forma eles encontram dificuldades contra os monstros. Porém, eles logo descobrem que as batalhas ficam mais fáceis quando eles apenas se soltam para lutar com seus movimentos. Só que essa não foi a única descoberta que eles fizeram, afinal, ao sofrerem dano, eles perceberam que sentiam dor de verdade. Sendo assim, era importante que eles ficassem bastante atentos, ou eles poderiam sentir muita dor ali dentro. Em seguida, o primeiro episódio se encerra enquanto vemos uma garota que pertence ao clã da Marielle aparentemente em perigo. Não sabemos o motivo, mas ela está sendo perseguida por uns caras misteriosos. Pois é, muita coisa ainda está para acontecer e os mistérios só aumentam nesse novo mundo. E logo no começo do episódio 2 temos pelo menos uma nova resposta, pois é revelado que quem acaba perdendo uma batalha simplesmente renasce em uma catedral ali perto. Só que nisso a pessoa acaba perdendo seus itens e tem que praticamente recomeçar a jornada. E essa não é a única revelação que temos no começo do episódio. Afinal, logo é revelado que grandes clãs estão aterrorizando os clãs menores nas cidades. E não é apenas isso que está acontecendo. Também existem jogadores que, ao invés de upar suas habilidades lutando contra monstros, estão simplesmente eliminando outros players para pegarem os seus itens. Sendo assim, para se preparar para o pior, o Shirou e sua pequena guilda estão focados em treinar na floresta, pois assim conseguirão aprimorar as suas habilidades de combate. E essa foi uma decisão muito sábia, pois não demora muito e o grupo do Shiro acaba sendo pego numa emboscada, justamente por um grupo de jogadores que estão upando, eliminando outros players, como eu tinha dito. E é nessa hora que o Shiro vai nos mostrar o seu verdadeiro valor como estrategista. Afinal, o grupo dele estava em um número muito menor, porém usando as suas magias e também o seu cérebro, ele conseguiu desequilibrar o combate. Ele foi subestimado durante toda a batalha, mas foi fundamental para a vitória do seu grupo, colocando até mesmo o curandeiro dos rivais para dormir sem que ninguém percebesse. Inclusive a fofa da Akatsuki também brilhou bastante na batalha, derrotando vários adversários que estavam escondidos. E assim, aos poucos, o entrosamento deles ia ficando cada vez melhor. Enfim, após a vitória, Shiro é convocado para uma nova reunião no castelo de Marielle. Ela então fala sobre a garota que havia sido raptada no final do episódio anterior, e diz que está bolando uma estratégia para resgatar essa garota que foi levada para uma cidade distante dali. E Marielle queria pedir que o Shiro assumisse o comando do clã enquanto ela estivesse fora, só que novamente ele rejeitou o pedido da garota. Ao contrário do que ela queria, Shiro diz que prefere ir junto dos seus companheiros pessoalmente para resgatar a garota misteriosa. E é isso que ele faz, afinal o episódio acaba com ele e seus companheiros
transformando em monstros a caminho da sua missão de resgate. E no episódio 3 vemos que eles estão avançando em alta velocidade em direção ao objetivo. E para isso eles pegam um caminho por uma masmorra bastante assustadora que está repleta de ratos meio humanos. Parece bastante perigoso, só que como eles têm um nível alto, os ratos nem ousam atacá-los. E enquanto eles estão atravessando o mundo para salvar a aliada da Marielle, a gente vê que essa aliada na verdade tá bem tranquila. Afinal, ela está morando com um sujeito que de alguma forma tem o rosto de um gato. Sim, literalmente ele tem o rosto de um gato com bigodes e tudo mais. E no episódio também vemos que as coisas estão mais agitadas para o lado da Marielle também. Isso porque por algum motivo misterioso ela convocou uma reunião com diversos líderes de outros clãs. Mas uma coisa é certa, o grupo do Shiro está mais encrencado do que todos os outros que apareceram no episódio. E digo isso porque ele acaba caindo do alto de uma masmorra e quase perdeu a vida. Felizmente, no último momento antes que isso acontecesse, ele foi salvo pela Akatsuki e pelo Naotsugu. E por alguns instantes pareceu que tudo ia ficar bem, mas não foi assim que as coisas aconteceram. Afinal, logo após ser salvo, eles são atacados por um monstro rato gigantesco. E mais uma vez o Shiro mostrou o seu lado mago overpower estrategista e garantiu a vitória do grupo com suas magias e também com o seu cérebro. Graças a ele, o grupo finalmente consegue atravessar a masmorra. E agora eles estão ainda mais próximos do seu grande objetivo. Em seguida, o episódio se encaminha para o final e vemos que por algum motivo, a garota que o Shiro está tentando resgatar está sendo perseguida por um grupo de bandidos. Pois é, tem alguma coisa de especial sobre essa garota que está para ser revelado. E os bandidos que estão atrás dela estão causando o maior alvoroço na cidade. O encontro desse grupo com o grupo do Shiro parece que vai ser bastante interessante. E isso não vai demorar muito para acontecer, pois no começo do episódio 4 vemos que Shiro e seus companheiros já estão no portão de entrada da cidade. E eu me refiro aqui à cidade onde eles devem resgatar a garota misteriosa. E logo que entram na cidade, Shiro e os outros dois se separam. De cara, Shiro e Naotsugu são detectados pelo líder do clã dos bandidos e já começam a chamar a atenção ali. Mas eles sabem que dentro da cidade estão seguros, pois ali não era permitido batalhas do lado de dentro. E então, após se separar de seus amigos e seguindo as instruções de Marielle, Shiro consegue se encontrar com a garota que ele precisava resgatar. Descobrimos então que o nome dela é Serara e que ela é na verdade uma druida extremamente fofinha. Mas a maior surpresa vem quando descobrimos que o cara de gato que tinha salvo a Serara é na verdade um antigo aliado do Shiro. E eles ficam bastante felizes ao se reencontrarem. E então juntos, o gato espadachim, a Serara e o Shiro se preparam para saírem da cidade de uma vez. Eles sabem que estão sendo observados e que vão ser atacados assim que pisarem fora da cidade. Sendo assim, Shiro e o gato já se preparam para o ataque que virá. E logo que eles saem da cidade, eles são encurralados pelo Brutamontes, que é o líder do clã dos caras maus que estavam atrás da Serara. Por algum motivo, o cara acha que é o dono da Serara e a trata como um animalzinho de estimação qualquer. Pois é, o cara é realmente folgado e está bem confiante que vai vencer o Shiro e o gato espadachim. Inclusive, ele fica o tempo todo subestimando o cara de gato, dizendo que vai acabar com ele. Porém, quando começa o combate de fato, vemos que as coisas não acontecem dessa forma. Na verdade, o gato demonstra ser extremamente habilidoso e consegue derrotar o Brutamontes sem grandes dificuldades. E então, com medo de passar mais vergonha, o grandão pede para ser curado e depois disso até volta para a batalha. Só que mesmo após ter restaurado todo o seu HP, o resultado não mudou. E mais uma vez o Shiro estava usando as suas estratégias geniais. Ele usou magia para multiplicar a quantidade de dano que o Brutamontes recebia a cada golpe do gato espadachim. E enquanto o gato amassava o Brutamontes no X1, o Naotsugu apareceu ali no meio e foi dando um jeito nos outros membros do clã. Era inevitável, o time do Shiro estava muito forte e não tinha como eles perderem. E a vitória foi confirmada inclusive após a Akatsuki silenciosamente eliminar todos os outros membros do clã. Pois ela fez isso sem ninguém perceber, a garota é simplesmente uma ninja. E no caso dela é literalmente uma ninja mesmo. Enfim, no finalzinho do episódio, o Brutamontes até tenta atacar o gato espadachim de surpresa, mas ele acaba sendo impedido pela própria Serara. E como o grandão só tinha 1 de HP, ele foi literalmente derrotado por ela e foi mandado para a catedral. Logo por ela, que era tratada por ele como se fosse um animal de estimação. Então podemos dizer que o episódio é cheio de ação e ainda teve um final feliz. E digo isso porque vemos que no final o gato espadachim acaba se juntando ao grupo do Shiro. E ele acompanha eles na jornada para levar Serara de volta para casa. E novamente eles começam a jornada montados nos mesmos monstros voadores do episódio 2. E assim então se encerra com o episódio com eles voltando para casa com a Serara.